Vem cá, vamos falar de caos? Vamos falar de bagunça? Vamos falar de Brasil piorando em 2026? Sua carteira sobrevive a essa bagunça toda? Vem comigo. Quando se trata de investimentos, né, a gente torce pelo melhor. Mentira, você não pode torcer para nada. Não torça para nada. Esquece, torcer é para torcer para o. Eu torço para o São Paulo, é só desgraça. Eu tô com uma tristeza com o meu time que não. Torcer é errado. Não torça, não torça. O que você precisa ter é a capacidade de entender, para além da sua paixão pessoal, se uma coisa é boa ou não. Então vamos estressar um cenário aqui. Eu nem acho que esse cenário é o cenário mais provável, mas vamos estressar um cenário aqui que é importante. Vamos supor que vai dar tudo errado para o Brasil em 2025. Tudo errado. A eleição vai ser caótica, a gente vai ter uma situação onde o Trump vai fazer outro tipo de tarifaço no Brasil, vai ter uma. Não importa o que vai acontecer, a questão é o seguinte: juro vai subir e inflação vai subir. Esse é o cenário que tem que pensar, que eu quero trazer aqui para pensar a sua carteira. E aí eu quero dizer de uma coisa que é o seguinte: vocês que me seguem aqui, muitos de vocês já têm conhecimento, obviamente, de finanças por outros canais, enfim, cada um de vocês tem, né, seu conhecimento, né, que, por sinal, eu fico impressionado com vocês aqui nos comentários. Você vê que tem gente que entende bem no detalhe coisas de mercado financeiro. Acho fascinante. E também, mesmo os comentários mais assim, simples, né, mais diretos, traz também bastante sabedoria. Ele ajuda muito a entender algumas questões sobre o mercado também. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: tem um escritor que ficou muito famoso, né, um investidor também, Nassim Taleb. O Taleb. Ele é um best-seller, é uma lenda, né, no mercado. Eu, André, particularmente não gosto da figura dele, do Taleb, e muito do que ele fala, porque a impressão que eu tenho é que ele está tentando te manipular toda hora, né? Mas tem uma coisa que é muito importante, ele traz um conhecimento, acho que na minha opinião, muito correto, que é a ideia do antifrágil. O que é o antifrágil? É algo que não só te protege propriamente quando dá algum problema, mas que faz crescer, ele cresce sob estresse. Então eu estou trabalhando com vocês e queria discutir com vocês aqui agora a hipótese é o seguinte: deu tudo errado. Juros subiu, inflação subiu, dólar subiu, tudo deu ruim. A tua carteira sobrevive? Bem, num cenário onde tudo piora muito rapidamente, porque a questão é piorar rapidamente, né? Nunca é a questão de piorar aos poucos. Né? Piorar aos poucos, você consegue ter saída, você consegue sair aos poucos. Né? Quando piora muito rápido, aí não. Então, o que você tem que ter ali na tua carteira que é um antifrágil? Você tem 3 posições, sempre falando em título público aqui, mas isso daí você pode extrapolar para renda fixa e qualquer outra estratégia. Você tem 3 possibilidades. Ou você fica pré-fixado, você está apostando que as coisas vão melhorar. Ou você fica híbrido com um pé em cada canoa, ou seja, uma NTNB ou um IPCA+. Ou você aposta que os juros vão subir, ou seja, você fica pós-fixado. Você poderia falar assim, bem, é bom eu ficar então pós-fixado, porque isso daí gera uma perspectiva, né, mais tensa, né, mais densa, no sentido da piora. Eu acho que assim, ficar no CDI tem muitas vantagens. Eu tenho muita coisa em CDI, André. Né? O dinheiro meu diário, por assim dizer, né, fica todo aplicado no CDI. Eu tenho uma caixinha na minha cabeça, né, que está lá o dinheiro do CDI. Não é todo o meu patrimônio, obviamente, mas tem uma parte lá que até não é irrelevante. Eu até aumentei um pouco minha posição em CDI recentemente. Isso daí pode te ajudar nisso, mas o que você pode também pensar e colocar alguma coisa ali, em torno de 5%, eu diria, talvez até 10%, imaginando que vai ser o caos, tá? Imaginando que vai ser o caos. Eu sugeriria comprar. Ah, André, ouro e prata. Puxa, ouro e prata já andou que foi uma beleza, né? É uma beleza. Mas eu sugeriria colocar em 2 coisas. A primeira delas, na minha opinião, é comprar dólar. Ah, vou lá e compro dólar. Não, tenta comprar algum tipo de. Aí sim teria que ser uma estratégia de renda variável em dólar. Porque se der tudo errado, o juro nos Estados Unidos pode estar subindo também, ou seja, o preço do título caiu lá nos Estados Unidos. Isso daí quer dizer que renda fixa em dólar talvez não seja a melhor coisa. Mas tenta comprar ações nos Estados Unidos que pode se beneficiar de uma estrutura mais caótica. Né? Estou falando de indústria de defesa nos Estados Unidos, eu estou falando de setores ligados a commodity nos Estados Unidos.
Então, assim, eu acho que vale a pena ficar em dólar em empresas desse tipo. Sem encontrar algumas estratégias de small cap nos Estados Unidos, eu não falo de renda variável porque é um mundo à parte. A chance de falar bobagem é gigantesca nisso, né? Então toma cuidado para não entrar nisso. Mas o que eu quero te trazer é o seguinte: se der tudo errado, vai esticar a corda em nome de uma espécie de segurança. E essa segurança provavelmente está em dólar e provavelmente está em setores que vão se beneficiar desse caos. Então, tenta pensar. Você pode investir até aqui no Brasil, eventualmente, através das ADRs, né? A gente pode dar uma olhada das BDRs, né? Você pode dar uma olhada nessa perspectiva aqui também. Mas esse que é o jogo que eu acho que tem que ser feito aqui agora. Se der tudo errado, tenta buscar esses elementos ou esses componentes que, mais do que proteger no caos, tenta crescer no caos. E aí a intuição minha me diz que tem que ser uma parcela pequena, tá, pessoal? Porque eu não acho que esse caos todo, e mesmo se tiver um caos lá fora, não necessariamente é o caos no Brasil. Eu digo isso porque eu acho que o Brasil vai ganhar para o WO no final do dia. Enfim, isso é uma outra discussão. Mas tenta pegar esse tipo de ativo e aí você tem que olhar em dólar. Sugiro que vocês olhem em dólar, não renda fixa americana, olhem em dólar, mas bolsa e as empresas que podem se beneficiar disso. André, Bitcoin. Você compra Bitcoin? Olha, sugiro no cenário de tudo dando errado que sim, você coloque alguma coisa em criptomoeda. Sim. Né? É para colocar tudo? Resposta, não, né? Ninguém é criança aqui. Como você compraria isso, André? É a melhor forma. Bem, você tem as exchanges, você pode entrar nesse mundo e sair comprando Bitcoin, Ethereum, né? Mas tem alguns fundos, se você não sabe muito nisso, pergunta na tua corretora, que tem fundos de vários bancos já e de outras assets que replicam cestas de moedas disso. Quer dizer que é o seguinte, é como se fosse um fundo imobiliário, na verdade, né? Comparado aqui. Quando você compra um fundo imobiliário, você tem uma parcela de um imóvel, mas você não é dono desse imóvel, tá? Quem é dono é o fundo, você é dono de cota do fundo. Quando você compra um fundo de Bitcoin, um fundo de uma cesta, você não fica dono propriamente daquilo, mas você fica dono da cota do fundo que tem aquilo, né? Isso para dizer que se você comprar via fundos, você não vai ter as vantagens de poder transferir Bitcoin para lá e para cá, coisa que tem gente que gosta. Mas sim, eu acho que vale a pena colocar um pouco em cripto num cenário caótico. Pensa aí, não é para colocar tudo, hein? Não seja o cunhado do almoço de domingo, né? Que ficou falando que ganhou muito dinheiro e depois, de repente, perde tudo. Não quero dizer que o Bitcoin vai derreter, mas também toma cuidado, tá bom? Então é isso. Se der tudo errado, pense em coisas antifrágeis. Ah, André, não sei o que é antifrágil. Você que é do Plano Perfeito, né? Você tem lá a IA, perfeito.ai. Pergunta lá para ela. Pergunta lá para ela. Acho que vai vir bastante informação útil e que ativos alocar. Né? O Perfeito.ai está treinado para entender esse tipo de pergunta. É isso, pessoal. Para terminar, é o seguinte, 2026, que aninho vai ser esse, hein? Deixa aqui já, se inscreva. Se inscreva para quê? Porque quando tiver vídeos novos, você vai receber os vídeos novos e sempre é um prazer pegar aqui os comentários de vocês desses vídeos que estão sendo criados e os comentários ajudam a criar os vídeos e deixa aquele curtir, o joinha, que leva esse vídeo a mais pessoas, porque eu estou aqui nesse movimento também para, quanto mais informação financeira de qualidade, eu vejo dessa forma as informações, né? Isso daí vai diminuindo a simetria de informação, os spreads vão diminuindo, e isso diminui custo para a gente. Vamos fazer isso junto, deixa aquele curtir. E para terminar é o seguinte, que ativo você colocaria na tua carteira para tornar ela antifrágil? Ou seja, não é que ela vai se proteger do caos, ela vai ganhar com o caos. Qual ativo você colocaria? Deixa aí nos comentários. Até a próxima.